Nós queremos dar uma boa noite muito especial para todos os nossos queridos que estão ligados aqui pelo Zoom, que estão ligados no Face também, no Facebook. Nós estamos dando início ao nosso culto, a nossa ministração hoje, amém? Da celebração da família no domingo em que vamos vencer a todo naufrágio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós cremos completamente que Deus está operando nas nossas vidas e vamos viver um domingo muito, muito, muito especial na presença de Deus. Amém, queridos? Eu quero que você curve a sua cabeça, nós vamos orar, iniciando esse culto em nome de Jesus, as pessoas que estão no Face, que estão conectando, né? Aqueles que estão através de outro aplicativo, como o próprio Zoom, mande recado, compartilhe do Face para que as pessoas possam entrar, para que as pessoas recebam, amém, esse alimento em nome de Jesus. A pastora Suzy está mandando, tanto para o pessoal do Hall, quanto o pessoal de Botafogo, o pessoal de Ilha do Governador, que está conectado com a gente. Eu precisava só que vocês sinalizassem que está tudo normal, que vocês estão conseguindo, ou pelo Face ou pelo Zoom, estar junto também. Amém? Então, só faça menção disso, só diga isso para a gente, e nós vamos estar iniciando agora, vamos estar orando. Eu vou orar, e depois da nossa oração inicial, nós vamos dar alguns avisos, e logo depois desse aviso, nós vamos iniciar a ministração da palavra, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, queremos colocar diante de ti, Senhor, mais um domingo onde nós olhamos como o Senhor nos falou e tem falado no Salmo 121, eleva os olhos para o monte, da onde virá o socorro? O meu socorro vem, aleluia, daquele que criou o céu e a terra, que não dormita, aquele que te guarda. E é dessa maneira que nós começamos esse domingo para vencer naufrágios, vencer aquilo que chega, né, de forma intempestiva, que tenta nos anunciar que não vai ter o final da viagem, mas nós temos um Deus dentro do barco. Por isso, Senhor, toca em cada coração, prepara o nosso coração para ouvir a Tua voz. Nós queremos estar, Senhor, com a terra, Senhor Jesus, pronta para que essa semente lançada possa nos trazer, Senhor, frutos durante essa semana, durante esse período, e que seja também, Pai amado, acima do que os nossos olhos podiam ver, os nossos ouvidos ouvir. Abençoa esse tempo na Tua presença, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Já estou ao lado da Bispa Rosana, glória a Deus. E dando boa noite, Bispa, nós vamos dar um pouco dos avisos daquilo que tem acontecido durante a semana. Amém, queridos. Boa noite a todos. Boa noite. Nós estarmos aqui juntos, renascer no lar. É uma visão maravilhosa, uma visão apostólica, porque nesse período de isolamento social, a gente pode ter a palavra de Deus entrando dentro da nossa casa. A nossa casa ser cheia da glória de Deus. Por isso, esse é um tempo que Deus preparou para cada um de nós. E eu sempre costumo dizer que nós precisamos ser Maria. Nós precisamos parar tudo o que nós estamos fazendo e abrirmos o nosso coração para receber o recado que vem do céu para nós hoje. Hoje é o domingo de nós vencermos o naufrágio. Então, todas as situações que tentam trazer para nós desespero, angústia, aquilo que quer realmente, literalmente, nos afundar, nós não vamos aceitar em nome de Jesus. Então, boa noite, seja bem-vindo, né, nesse grupo que nós temos acompanhado, nós temos ministrado aqui no Renascer Hall Rio de Janeiro. Você que pode acompanhar vários programas que nós temos de manhã, pela rádio nós temos o Toque de Vida Renascer, das 7 às 8, agora é o novo horário, das 7 às 8 da manhã. E às 15 horas nós temos o Quarentena de Vida, que sempre nós estamos aqui compartilhando uma palavra para o teu coração. Especial, né? E amanhã, especialmente, nós vamos falar sobre pânico, né? Aquilo que muitas pessoas sofrem, tem até a síndrome de pânico, é um medo exacerbado, é um medo que paralisa e que causa realmente um transtorno para a vida de uma pessoa. A gente já falou sobre depressão
nós já falamos sobre ansiedade, e nessa segunda-feira, às 15 horas, aqui no Renascer Hall Rio de Janeiro, onde nós estamos na página do Facebook e também pela Gospel FM Rio de Janeiro 107.9. Então, se você conhece e tem pessoas que estão passando por esse transtorno, são pessoas que estão com medo, e é muito, vamos dizer assim, natural, até as pessoas que não têm, às vezes, essa abertura, num momento como esse, nós temos que prestar atenção, porque o inimigo muitas vezes tenta trazer esse pânico, e nós vamos conhecer um pouquinho a origem da palavra pânico, né? E a gente sabe que tem uma revelação de Deus para os nossos corações. E glória a Deus que, como o bispo falou, nós temos durante a semana, né, também a reunião com os oficiais, aqui pelo Zoom, né, nós temos a reunião e todos os oficiais podem participar. E hoje, aqui nesse domingo, que nós sempre estamos na presença do Senhor, o Renascer no Lar, nós vamos falar sobre vencer o naufrágio. E é muito interessante porque se a gente vai na palavra, né, de Deus e a gente vai ver a tradução... Só um aviso que o Bispo Betão estará com a gente. Ah, então avisa. Na terça-feira, nós temos um movimento de corpo. Então, toda a estadual do Rio de Janeiro, e nós vamos dar acesso também pelo YouTube, vamos dar acesso também pelo Face, nós vamos ter um movimento de corpo com a presença do Bispo Betão. Quem não se lembra do Bispo Betão, ele andou muitos anos, nós andamos próximos muitos anos, ainda em Alphaville. Ele é o bispo, né, que teve a oportunidade de viver 7 anos na África, com os trabalhos mais incríveis. Ele é uma pessoa extremamente capaz, uma capacidade que Deus deu. Ele vai abençoar muito a tua vida na terça-feira, às 8 horas da noite, em todos esses canais que nós falamos agora. Amém. E eu só queria, para a gente poder entender, que o Senhor hoje quer realmente que a gente possa vencer. Porque o naufrágio, no sentido figurado, é falta de êxito, fracasso e insucesso. Então, todas as vezes que nós falarmos aqui, o bispo for ministrar, falando sobre naufrágio, nós vamos associar a falta de êxito, fracasso e insucesso. E muitas vezes temos nos deparado com essas situações e geram frustrações, medo, desespero, e a gente tem, com certeza, a palavra que vai nos colocar realmente nesse equilíbrio para que nada dessas coisas possam nos roubar em nome de Jesus. Nós temos meditado durante todo o dia a respeito de todas essas coisas, né? Para quem está no Face, nós, humanamente falando, podemos entender que tivemos uma perda, o pessoal que está chegando agora e não participou da reunião, que nós tivemos, humanamente falando, uma perda, algo que trouxe para o nosso coração, né, uma tristeza inicial, mas que nós entendemos que não é uma tristeza, nós vamos transformar numa saudade que é um memorial, né, de amor ao Senhor e à vida da pastora Gil, que hoje, né, foi recolhida pelo Senhor e está vivendo já o galardão dela, e nós sabemos que ela plantou nos nossos corações sementes da sua alegria, sementes do amor, e essas sementes vão frutificar em nome de Jesus. Mas em tudo aquilo que desde 6 e pouco, quase 7 horas da manhã, nós estamos meditando na presença de Deus, nós estamos recebendo de Deus, ao nos depararmos com isso, que a bispa acabou de relacionar para você começar a entender, o Espírito Santo, ele nos trouxe 2 visões. É como uma mesma montanha em que você pode escalar de um lado e do outro da montanha. E eu tenho uma parte dessa ministração que eu quero dividir com você. E eu quero que a bispa possa dividir também aquilo que o Senhor tem incendiado o seu coração desse outro lado da montanha, porque os 2 lados têm a ver com a tua vida e têm a ver com o teu futuro. O texto de Atos 28, ele é longo contando a história, mas você pode conferir depois, lendo com calma, né, pedaço a pedaço de tudo que aconteceu, mas você vai ver, eu comentando esse lado da montanha,
nós vamos subir, nós vamos escalar, vamos chegar nos lugares altos hoje, desse propósito de Deus de nos fazer vencer naufrágios. De um lado, aquilo que eu vou ministrar tem muito a ver, de forma estrutural, com a tua vida hoje, com a tua vida futura e com o propósito de Deus para a tua vida. Amém? Amém? E do outro lado da montanha existem peculiaridades, vitórias que Deus vai estabelecer a partir de hoje, que elas são gigantescas. E você talvez tenha acordado hoje e não esperava que você ia se deparar não com um estudo, não com uma palavra, mas com o poder dessa palavra. Amém. Então, eu queria ler, junto com você, só o iniciozinho daquilo que aconteceu em Atos 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha chamava Malta. Desculpa, eu vou para o antes, é 27. Olha só, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando num navio adrantino que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, ok? Indo conosco, né, Aristarco, macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo com humanidade, Paulo era prisioneiro naquele momento, estava indo para Roma, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários aos ventos, e, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte ao Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura da Salmona, costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa e de passado o tempo do dia do jejum, admoestava Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano de muitos prejuízos, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo, e dizia, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que se partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Eu vou até aqui porque eu disse que esse texto é longo, capítulo 27 e 28, e eu quero que você tenha curiosidade no espírito de poder ir adiante e ver com detalhes tudo o que aconteceu. Porque Paulo, ele orientou e ele disse, não façam o prosseguimento dessa viagem. Paulo era prisioneiro, ele poderia ter argumentos pessoais para falar isso, mas não eram argumentos pessoais. No capítulo 26, no capítulo anterior a esse que nós começamos a ler, Paulo, ele recebe um julgamento que ele se colocou e ainda pediu para ser levado para Roma. Paulo é colocado em xeque, porque dizem para ele, por que você pediu para ser levado para Roma? Não tem nada que impute a você nenhuma condenação, você poderia ser liberado agora.
mas como você pediu para ser levado para Roma, você vai ter que ser levado na forma de prisioneiro. É impressionante isso. Por quê? Porque Paulo, ele não estava administrando, e tudo isso que nós vamos falar hoje não tem a ver com a vida pessoal de Paulo, com o livramento pessoal de Paulo, mas tem a ver com o cumprimento de um propósito de Deus na vida dele. Ele pediu para ir para Roma por um único motivo, porque ele sabia que ele precisava levar o evangelho, o poder desse evangelho, para um lugar que era a capital do mundo naquele momento. Eu acho que vocês devem conhecer histórias, por livros que vocês leram, de que o apóstolo Paulo, ele ficou em Roma preso literalmente por muito tempo, junto com aqueles que eram obrigados a ficar com ele dentro da prisão, algemados junto com ele. Agora, sabe quem eram esses? Eram os príncipes, eram aqueles que tinham, né, a estirpe de uma família, de uma influência. Só que você consegue imaginar alguém sentado e preso por horas seguidas, até que o outro viesse render, com a vida, por exemplo, do apóstolo Estevão, da bispa Sônia? Tem como essa pessoa que está presa, que está colada, não ser impactada e não ser transformada pela presença de Deus que está na vida de homens de Deus que causaram transformações, como no caso o apóstolo Paulo? Então eu quero dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo, quando ele pediu para ir para Roma, e ele foi levado, e quando chega na Alexandria, chega nesse lugar, nesse porto, mas ele pode discernir no espírito de que, a partir daquele momento, a viagem se tornaria perigosa, e ele alerta. Querido, eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, nunca mais você vai deixar que apelos humanos, justificativas humanas, razões humanas, ou até mesmo daqueles que se acham conhecedores de determinado assunto ou tema, impeça você de viver o propósito de Deus. Amém. Aquilo que o apóstolo Paulo pediu para que eles não fizessem, dar continuidade à viagem, não era medo de chegar em Roma preso. Ao contrário, ele queria chegar, ele queria ter a certeza que ele chegaria em Roma, porque, inevitavelmente, queridos, eles encontraram logo a seguir, aqui está descrito no texto, o furacão, o tufão Euroaquilão. Olha o nome desse tufão, o suficiente para causar todo o dano que ele causou. Esse Euroaquilão, esse tufão, que realmente causou riscos e poderia ter impedido a continuidade de Paulo. Mas eu quero te dizer, querido, em nome de Jesus, e isso que de maneira estrutural o Senhor está falando com você, e eu vou passar para a bispa, para que ela possa dizer para você aquilo que o Espírito Santo incendiou no coração, para que você entenda o lado da montanha e o outro, para que você entenda o sentido estrutural e macro da tua vida. Você não será conduzido ou levado por pessoas, mas você vai conduzir o caminho e você vai ter soberania em todas as situações, porque eles viram no tufão Euroaquilão, eles viram 14 dias que eles não viam a luz, que eles enxergaram somente a escuridão. Eles já tinham perdido completamente a esperança. E Paulo, no meio dessa viagem, você vai ter oportunidade de ler, ele diz, queridos, eu peço que ninguém fique desgovernado, porque eles já estavam pensando em lançar todos os prisioneiros, além de Paulo, né, no mar, como todas as bagagens, como todas as coisas. Ele disse, ninguém vai tomar nenhuma atitude, porque o Deus que eu sirvo, ele me visitou nessa noite e ele disse, em primeiro lugar, que vocês vão se alimentar, porque vocês estão vivendo essa guerra e vocês não estão parando para se alimentar. Querido, eu quero te dizer em nome de Jesus, eu não sei qual é o tufão que se levantou, qual é o risco da tua navegação, ou qual foi
a situação que o inimigo tentou colocar para impedir o propósito de Deus na tua vida. Eu estou falando do teu chamado, da tua vida ministerial, eu estou falando daquilo que Deus tem como propósito maior. Eu estou dizendo em nome de Jesus, nem as situações que são incontroláveis, como a situação naquele momento da natureza. O que eu vou fazer contra o tufão? O que eu vou fazer com a teimosia daquele que resolveu continuar a navegação? E você pode dizer, o que eu vou fazer com essas coisas que estão acontecendo e que são, entre aspas, né, da natureza, que me tornaram impotente para eu poder sair, resolver coisas, fazer coisas? Em nome de Jesus, de se preocupar, mas foca no propósito que Deus tem para a tua vida, porque você vai chegar ao lugar desse propósito. Amém. Em nome de Jesus, não aceita mais que o inimigo desestimule, que você ache que tudo já ficou perdido, você não se alimentar, em todos os sentidos, não se alimentar primeiro daquilo que é o alimento espiritual, não se alimentar daquilo que é o alimento da tua alma. Tem gente que está dentro de casa e está de forma tão pessimista o tempo todo, está de mau humor o tempo todo, e o Senhor está falando em nome de Jesus, altera o teu humor, altera, se alimenta no teu espírito, com o poder da palavra, com a comunhão, se alimenta na tua alma, com aquilo que... Estou sozinho em casa, bispo, não tenho nem problema com ninguém, porque eu estou sozinho em casa. Se relaciona, alimenta a tua alma, se relaciona com as pessoas, abençoa a vida das pessoas. Se você está com pessoas dentro da tua casa, seja de uma maneira muito positiva, aquele que vai trazer alento, vai trazer alegria, vai trazer bem-estar. Promova esse bem-estar. E a bênção, bispo, é que Paulo, naquele momento, né, de desespero que todo mundo estava, imagina a gente dentro de um navio, para quem já viajou de navio, sabe, de repente você começa a enfrentar uma tempestade e aquele tufão e quase naufragando mesmo aquele navio. Mas olha que maravilhoso, Deus sempre nos dá uma palavra no dia da tempestade. Jesus ali, quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, e ali começou ventos contrários, Jesus foi na direção. E Paulo, ele trouxe em Atos 27 e 24, fala que Paulo, dizendo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então, Deus estava falando para Paulo, Paulo, não se preocupe, você tem um destino, você vai chegar lá, porque eu tenho um propósito na sua vida. E nós, muitas vezes, temos que passar, a nossa trajetória passa, muitas vezes, por essas tempestades, aonde nós não temos o controle, de fato, como estamos vivendo nos dias de hoje. Nós não podemos controlar. E nesses dias, né, com tudo que aconteceu, no nosso governo, saída de ministro, isso desestabiliza o Brasil, isso desestabiliza o povo brasileiro. Nós ficamos pensando o que vai ser agora desse governo, como que nós vamos, né, sobreviver pós coronavírus. E tudo isso são turbulências, são preocupações que fazem a gente entrar em desespero. Mas havia ali uma palavra que dava para aquele povo que estavam ali, aqueles prisioneiros, como também Paulo, a segurança de que eles chegariam do outro lado. E o primeiro ponto que eu gostaria, assim, junto com o bispo, é ressaltar com vocês, nós precisamos suportar espiritualmente as provações, porque aquela trajetória, aquela tempestade era um momento de provação, porque se a gente olhar a vida de Paulo, em 2 Coríntios 11, de 24 a 27, ele começa a relatar todas as situações que ele viveu, açoites, né? Ele passou por 3 naufrágios, não foi apenas esse que nós estamos falando aqui agora. Ele passou por 3 naufrágios, mas nada aconteceu com Paulo. Ele precisou verdadeiramente cumprir aquilo que era o seu chamado. E nós precisamos reagir de forma espiritual. E eu te pergunto, você tem reagido de forma espiritual? Você tem verdadeiramente suportado
espiritualmente todas as tempestades que você tem vivido e passado? Então, é momento de nós lermos e entendermos isso em nome de Jesus. Eu creio nisso, bispa, e o que me surpreende é que quando Paulo, nessa provação, na realidade, ele não estava tendo que conviver só com a provação dele, porque ele disse, o Deus a quem eu sirvo me visitou e disse que ninguém se perderá. Eram mais de 270 naquele navio, tripulantes, né, prisioneiros, tripulantes, etc. Ele disse, ninguém vai se perder, mas é muito importante que vocês se posicionem. Então, ele não estava somente cumprindo a sua aprovação, mas ele entendeu que ele seria um agente influenciador, ele seria um agente que iria causar na vida das pessoas uma diferença. Você tem ideia do que são 270 pessoas? Foi 276 pessoas. 276 pessoas. E eles não pereceram, ninguém pereceu. Mas por quê? Porque havia alguém que tinha a certeza que ele ia subir esse lado da montanha de acordo com um propósito. Sim. Então, as nossas provações, elas serão vitoriosas se a nossa vida estiver no curso do propósito de Deus para nós. É o que está em Tiago 1,12. Bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Então, bem-aventurado é aquele que sofre as provações, não pela provação em si, mas por aquilo que ele vai ser aprovado. Então, esse é o tempo, querido, de nós vencermos todas as nossas dificuldades, todas as situações que são, né, na qual a gente não tem poder de controlar. Nós vamos passar e pedir ao Senhor que nos dê revelação, que o Senhor nos mostre qual deve ser o nosso posicionamento, porque nós precisamos, sabe o quê? Mudar as nossas perspectivas e ter uma leitura correta dos fatos. Por quê? Porque aquela situação, a realidade é que eles iam morrer, perecer e se afundar. Mas a verdade de Deus é que eles iam passar por tudo aquilo. Mas Deus daria livramento e o Senhor vai te dar livramento, porque quando nós decidimos passar e lutar com armas espirituais, nós não vamos deixar nos abater, nos desesperar, porque sabemos que tem um Deus que está no controle do nosso barco. Tinha uma música que eu gostava muito de cantar quando criança, e acho que vocês conhecem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então, quando o Senhor está no controle da nossa vida, mesmo que a gente passe por esse tufão euroaquilão, que quer nos afundar, quer que a gente fracasse, quer que a gente tenha, né, um insucesso, como eu disse aqui, que a gente seja envergonhado, nós vamos nos apropriar da palavra e saber que o Senhor vai nos dar livramento. E muitas outras coisas aconteceram com eles, né, bispo? O que é interessante, que a bispa está colocando, é que o naufrágio, ele tem uma função. No plano espiritual, deixa você conhecer alguns mistérios, né, que são de Deus. Quando Jesus nasceu, nós sabemos que ninguém sabia o que estava acontecendo. Jesus, ele nasceu do ventre de Maria, mas era o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne. Então, havia o desejo de Deus de que o Messias, o Filho de Deus, se manifestasse e que ninguém poderia saber. Então, de maneira absolutamente blindada, isso foi feito. Amém. E é muito lindo isso, porque Zacarias não pôde abrir a boca, ele ficou, né, por meses sem poder abrir a boca. Maria recebeu a visita do anjo, José também recebeu a visita do anjo, estava tudo blindado. E quando chegou a notícia, nasceu o rei dos judeus, que os 3 reis magos trouxeram, o inimigo disse, o que está acontecendo? Tem uma frase da bispa Sônia que eu nunca vou me esquecer. Ela disse, o diabo podia esperar qualquer coisa, menos que se manifestasse o Filho de Deus na terra, naquele momento. Então, quando existe um propósito, o inimigo não sabia qual era o propósito. Por que Paulo é maluco o suficiente para dizer, eu quero ir para Roma?
Mas você já está liberado, você poderia ter sido liberado agora, não era mais fácil para você estar livre, para você poder viajar, pregar, fazer o ministério onde você quiser? Não, eu quero chegar em Roma, e eu vou chegar em Roma para ser julgado em Roma, para ficar preso com aqueles caras e ministrar a vida daqueles caras. O inimigo não sabia por que estava acontecendo, mas espera aí, já que eu não sei o que vai acontecer, naufrágio. Vem o tufão Euroquirão, né, coloca a noite o tempo todo, e muitas vezes nós estamos vivendo situações como essa. Mas o Senhor quer interromper isso em nome de Jesus e dizer, quando há um propósito, você Amém. vai chegar com todos esses livramentos que a bispa está falando. E em nome de Jesus você vai declarar tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando, todas essas situações que estão acontecendo, até isso que Deus permitiu acontecer no mundo inteiro, tem um propósito. E nós, como o bispo sempre tem falado, nós não vamos ser mais os mesmos, não porque nós vamos sair desse momento traumatizados, pessoas, sabe, com sentimentos todo assolados, loucos, querendo, sabe, sair correndo. Não. Nós, servos de Deus, nós temos uma palavra, temos recebido, é ano de Isaías. Eu tenho falado, Deus, eu estava aqui cozinhando, e eu estava assim pensando, e o Senhor falou, é um ano de esperar. E se tem uma coisa que a gente está fazendo esse ano, é ter que esperar. E esse segundo ponto que eu quero falar para vocês, esse segundo tópico, vencer um naufrágio. Eu preciso espiritualmente discernir as coisas e vencer as coisas de forma espiritual. O segundo ponto é que nós precisamos entender o tempo de Deus, a viver o tempo de Deus e não o nosso. Meu Deus, como isso se encaixa nesse exato momento que estamos vivendo, porque a gente quer que isso acabe logo, a gente quer voltar, a gente quer trabalhar, a gente quer produzir, a gente quer que as igrejas sejam abertas, nós queremos voltar à vida normal, e nós vamos voltar. Mas Deus estabeleceu o tempo, e esse tempo não é um tempo para a gente ficar desesperado, e nem ansiosos, e nem deprimidos, e nem desesperados, porque sabemos que tudo tem, conforme está em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem seu tempo determinado. Se tem uma coisa que a gente não sabe, não gosta, é de esperar. Ninguém gosta de esperar. Eu lembro quando eu estava grávida das meninas, falei, meu Deus, né? Ai, a gente fica lá, vai fazer o exame, vai fazer o ultrassom, aí a gente vai... Mas é um tempo que Deus prepara a gente para ser mãe. Porque se a gente já soubesse que ficava grávida e o filho já nascesse, ia ser uma loucura. Mas Deus prepara a mulher para ser mãe e ela vai se relacionar com aquela criança que está dentro dela, que vai sendo formada, que vai crescendo. E Deus também está nos preparando para um novo tempo, para algo novo que Ele vai fazer na sua vida. A gente tem falado no Quarentena de Vida, nos programas pela manhã, enfim, nas lives, nós estamos vivendo um tempo de desconstrução. Nós vamos realizar coisas completamente diferentes. Isso não quer dizer que vai ser ruim, isso não quer dizer que vai, sabe, ser uma coisa que eu não sei. Não, vai ser algo novo que Deus está fazendo. E nós temos que estar preparados, porque no Salmo 40 diz, esperei com paciência. Meu Deus, eu preciso não apenas esperar, mas com paciência. Eu preciso esperar, confiar no Senhor, porque Ele vai se inclinar para mim e vai ouvir o meu clamor. Sabe que Deus vai parar para te ouvir? Na hora que você espera, com paciência, você vai clamar e Deus vai te ouvir. E no tempo de Deus, Ele vai fazer. Por isso que foram 40 dias ali, no meio daquela tempestade, no meio daquele tufão, sem comer, mas chegou uma palavra onde Deus falou, vocês vão se alimentar, nós não vamos morrer. E eles recobraram forças, eles começaram a entender... A ter bom ânimo novamente. A ter bom ânimo e saber que a história não estava sendo interrompida ali, mas haveria um bom futuro, deveras haverá bom futuro, e a minha, a sua, a nossa esperança não vai ser frustrada. E aí eles chegam
na ilha de Malta. E chega como capitão daquele barco, como comandante daquele barco. Ele entrou na condição de prisioneiro, mas foi ele que comandou, foi ele que deu orientação de tudo que tinha que ser feito e como ser feito. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, em cima daquilo que você está sendo ministrado, você não está e não vai ser governado por nada, mesmo que você se sinta até mesmo prisioneiro de uma situação. O Senhor está te dizendo, a unção está sobre a tua vida. Amém. Sabe quando você assiste um filme e você vê, peraí, onde está a câmera? A câmera parece estar não naquele que é o rei, o rico, o poderoso, mas a câmera está numa pessoa que aparentemente é anônima. Mas por quê? Porque a história está construída em cima daquele que aparentemente é anônimo, mas aquele que vai se revelar como sendo, né, o protagonista da história que Deus resolveu escrever na tua vida. E eu quero te dizer, pode observar, você vai viver em nome de Jesus o surpreendente de Deus. Você vai conhecer que o naufrágio planejado pelo inimigo, que ele não podia imaginar o que o Senhor queria fazer na tua vida, não vai prevalecer. Vai prevalecer a direção, a instrução, a orientação que Deus vai te dar. Amém? E você vai chegar como comandante da empresa que, de repente, está vivendo e achava que ia falir. Não vai falir por tua causa, da família que achava que ia ficar totalmente desagregada, que não tinha mais. Vai ter solução em nome de Jesus. Não tem nada que o Senhor não vai dar resposta direta para a tua vida. Mas Deus tinha ainda uma experiência para eles viverem. Eles não tinham chegado em Roma ainda, eles conseguiram chegar numa ilha chamada Malta. O navio se perdeu, as coisas se perderam, mas eles chegaram são e salvos naquela ilha, aonde os nativos daquele lugar receberam Paulo, todos os prisioneiros, enfim, todos aqueles 276 tripulantes, né? Toda aquela tripulação. E ali, Paulo viveu uma experiência. Todos precisavam conhecer quem era Paulo. Paulo estava ali como prisioneiro, mas muitos que estavam ali não sabiam quem era Paulo. Mas Deus tinha um propósito de fazer com que ele saísse do anonimato e pudesse verdadeiramente exercer o seu chamado, a sua unção de apóstolo. E chegando ali, eles prepararam uma fogueira, porque eles estavam com frio, cansados, e ali no meio daquela fogueira, no meio dos gravetos, sai uma serpente, e ela morde Paulo. E era uma serpente venenosa que mataria. E todos aqueles nativos e todos aqueles tripulantes olharam para Paulo e falaram, não é possível. Né? Como às vezes as pessoas isso falam, nossa, isso é para morrer mesmo. Como essa pessoa é azarada. Quer dizer, já aconteceu tudo o que aconteceu, ele é prisioneiro, não morreu, mas vai morrer do veneno da cobra. E a palavra fala que Paulo, ele sacudiu. Em Marcos 16, 17 a 19, diz assim, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, olha o que fala a palavra, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, primeiro foi a serpente, que o diabo, ele é ladrão, ele quer destruir o plano de Deus na nossa vida. Como o bispo falou, ele não sabe exatamente o que Deus vai fazer e qual é o propósito, mas no nosso sofrimento, na nossa guerra, na nossa luta, o inimigo, muitas vezes, como ele é um espírito oportunista, ele quer causar, quer nos envenenar. E às vezes, se a gente não morre ou não tem alguma coisa em uma área, aí ele vem em outra área e ele começa a querer trazer o seu veneno, as suas malignidades, as suas mentiras. Mas Paulo, ele foi lá e sacudiu, porque ele sabia, ele tinha uma palavra. E, meu querido, você tem uma palavra nesse ano de Isaías. Bispa, você não vai desistir. Tem um segredo nisso que a bispa está ministrando agora, muito especial para a tua vida. Guarda isso no teu espírito. Você sabe por quê? Porque às vezes nós ficamos... Sabe o Salmo 112, quando ele fala, não se atemoriza com as notícias? Eu quero te dizer, em nome de Jesus, você vai começar a adestrar o teu coração, a tua mente, você vai adestrar as tuas mãos, vai adestrar os teus sentimentos, as tuas emoções, e não vai mais ficar sujeito àquilo que poderia causar as más notícias.
Você sabe por quê, querido? Olha que coisa impressionante. Paulo, ele foi mordido pela serpente e ele sacudiu a serpente. Ele fez o quê? Ele foi mordido, né? E desprezou aquilo que estava acontecendo. Ele foi mordido pela serpente. Se no coração dele fosse o contrário, fosse mordido pela serpente, dizendo: Senhor, eu fiz tudo o que eu fiz, eu cheguei até aqui, eu me esforcei, eu consegui fazer com que todos os tripulantes fossem salvos, eu orientei, e agora eu estou sendo mordido, Senhor, isso não é justo, isso não é. Às vezes nós agimos assim. E o Senhor está falando, para vencer o naufrágio, você vai vencer as más notícias também. E Paulo sacudiu. E sabe o que aconteceu? Todo mundo, por saber que serpente era aquela, achou que ele ia inchar. Sabe qual era a expectativa deles? Vai inchar e vai morrer. Sabe que muitas pessoas têm expectativa. Depois desse tempo, ela, ele, a empresa vai falir, não vai ter jeito. Ele, a família, não vai estar estruturada até lá. O casamento, estragou. E não sei o quê. Qual a expectativa que as pessoas têm? Eu não sei quais expectativas que as pessoas têm, mas a certeza que eu tenho é que a partir de hoje você vai desprezar, você vai sacudir o veneno que tentou atrapalhar a tua vida e vai cair por terra em nome de Jesus. O mesmo aconteceu com Pedro. Sabe? Ele estava condenado, Atos 12. E você sabe qual era a situação? Quando Deus o livra, você sabe onde que ele estava? Ele não estava angustiado, dizendo: vou morrer amanhã, estou desesperado. Ele estava dormindo, ele estava descansando em Deus, estava esperando, do jeito que a bispa falou. E quando o anjo apareceu, ele foi andando, as portas foram abrindo automaticamente. Quando passou da última porta, ele disse: agora eu entendi que o Senhor me livrou da expectativa que o povo judeu fazia para tentar me liquidar, para tentar me matar. Foi quebrada a expectativa. Eu quero te dizer, tinha expectativa de inchar, não inchou, não morreu, viveu a vitória, e ela vai contar qual. Pedro, era a expectativa de que ia ser passado o fio da espada. Não foi passado o fio da espada. Tinha propósito de Deus ainda na vida de Pedro, tinha propósito na vida de Paulo e tem propósito na tua vida. Recebe, aleluia, em nome de Jesus isso. Amém, queridos. E por último, nós vamos, em nome de Jesus, perseverar até o fim. Aquilo que Paulo fez foi: eu estou debaixo de uma palavra. E nada e ninguém vai mudar isso, porque a palavra de Deus ela não vai voltar vazia. E nós queremos encerrar esta palavra dizendo para você: nós estamos debaixo de um ano profético. Esse ano é o ano que nós vamos ver o Senhor. É o ano que Deus vai purificar os nossos lábios. É o ano de a gente se dispor e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É o ano de eu viver a glória da segunda casa, a dupla honra. Então, estamos debaixo de uma palavra, de promessas. E por mais que também, até esse cenário do Brasil, essas coisas que acontecem e que nos deixa triste e nós começamos a ficar preocupados, sejam por situações onde você tem uma expectativa e a gente coloca muitas vezes a nossa expectativa nessas coisas. Coloque a tua expectativa no Senhor, porque não importa o cenário que esteja à nossa volta, Deus já escreveu a nossa história. E ali, Deus fez uma obra maravilhosa. Naquele lugar, muitos estavam ali, morrendo, sofrendo de uma enfermidade que estavam levando aquelas pessoas à morte. E Paulo, ele ora ali pelo pai, né, de Públio. E a notícia corre que Paulo que era manda-chuva lá, né? Era um milagreiro, que era um cara poderoso. Era um governador, era o que mandava. Exatamente. Né? E quando essa notícia se espalha, as pessoas começaram a entender aquilo que eu te falei em Marcos, né? A gente vai ser atacado por uma serpente e não vai nos causar dano nenhum. E nós vamos orar pelos enfermos e eles vão ser curados. Paulo estava cumprindo o seu chamado de apóstolo. Ele estava cumprindo o ID de Jesus Cristo. E quando eu e você cumprimos o nosso ID, nada vai poder nos separar. E depois disso, Paulo pôde chegar em Roma, são e salvo, segundo aquilo que Deus tinha falado e honrado. Porque no lugar da nossa vergonha, no lugar da afronta, no lugar onde o inimigo tentou nos atacar e nos humilhar, é onde Deus vai nos honrar, porque nenhum mal vai nos causar. E o Senhor hoje está nos dando vitória
contra o naufrágio, contra a falta de êxito, contra o fracasso e contra o insucesso que o inferno achou que nós teríamos, mas a palavra de Deus disse: nós vamos chegar são e a salvo e vamos viver a palavra de Deus que se cumpre na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos pedir agora que você, em qualquer uma dessas situações, em qualquer sentimento contrário que foi descrito, né, em N possibilidades, N situações, nós queremos que você, nesse momento, se coloque diante de Deus. Amém. Se você tiver a oportunidade, se ajoelhe. Se você não tiver, levante uma das suas mãos, coloca a outra no teu coração. Mas você vai orar com tanta autoridade. Amém. Eu sinto tanto a presença de Deus, eu sinto tanto o poder de Deus, eu sinto tanto Deus aqui, mas não só aqui. Eu sinto nos lugares que eu estou vendo, aqui, pelos recados que eu estou vendo das pessoas do Face que estão mandando, por todos os canais, do Zoom, pelo Face, pelo YouTube, por todos os canais, cada uma das pessoas. Não é uma sorte que vai ser tirada e alguém vai ser abençoado. Eu estou afirmando como servo de Deus, como homem de Deus, há uma unção poderosa liberada pelo Senhor para te dizer: nenhum tufão euroquilão, nenhum fato surpreendente, como até esse que nós estamos vivendo, nenhum desgoverno daqueles que eram os comandantes do barco, porque o Senhor colocou o comando para Paulo, nenhuma dessas situações, nem o veneno da cobra, nem nada vai te separar do amor de Deus. Você vai cumprir o propósito em nome de Jesus. Senhor, nós levantamos agora, Pai, a nossa voz, junto com as nossas mãos, para declarar que nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui, Senhor, por desencargo de consciência, nós estamos aqui para cumprir um rito, nós estamos aqui para buscar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que estava presente nesse navio junto com Paulo, aquele que fez Paulo enxergar aquele tufão, aquela ameaça de destruição, não como sendo o fim da história, mas como sendo a grande oportunidade. E eu declaro, Senhor, que as situações que tinham se levantado e que pareciam ser, Senhor, aterradoras, pareciam ser ameaçadoras, Senhor, vão se transformar em poderosos testemunhos, porque nós estamos recobrando força, Senhor. Porque o Deus, como Paulo falou, a quem eu sirvo, me visitou nessa noite e disse: ninguém vai se perder. Eu e a bispa, como teu servo, Senhor, nós declaramos que nenhum desses que estão acompanhando pelo Zoom, Pai, pelo Face, Senhor, pelo YouTube, nenhum desses vai se perder, nenhuma família vai se perder, nenhuma empresa vai se perder, Senhor, nenhum futuro vai se perder, Senhor Jesus, nada vai se perder. Eu te peço, visite os teus filhos, coloca agora, Pai, unção de cura, Senhor, cura no corpo, Senhor, que seja afastado agora de todos os lares o mal, qualquer vírus, Senhor, bactéria, Senhor, ataque, Senhor Jesus, no organismo, sistema nervoso, Senhor, aquilo que, Pai, no coração, Senhor, Pai, na área respiratória, nas vias respiratórias, Senhor, coronárias, Senhor, tudo, Senhor Jesus, seja tocado por Ti, que também na alma, Pai, se levante um povo, Senhor Jesus, intrépido, cheio de autoridade, Pai, que não vai estar abatido, mas que vai estar, Senhor, com o poder, Senhor Jesus, de grande luta, conquista e vitória. Nós abençoamos, Senhor, esta semana. Nós declaramos que sinais visíveis, Senhor, vão acontecer dessa vitória e de que nenhum veneno, Pai, de cobra nenhuma, de situação nenhuma, vai interromper o caminhar e o propósito, Senhor. Vem, realiza esse milagre, Pai, dá vitória sobre, Senhor, qualquer naufrágio, para que haja a continuidade do propósito. Nós oramos com fé e abençoamos o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você vai declarar em nome
de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Cooperar para o meu bem. Todas as coisas que eu estou vivendo, passando, sentindo, que parecem ser contrárias, parecem ser um mal invencido. Eu declaro, vai cooperar para o meu bem. Vai cooperar para porque o meu eu fui bem. chamado. Porque eu fui chamado para um propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória Quando a o Deus. nosso coração entende isso, nós estamos prontos para viver. Aleluia. O surpreendente de Deus. Amém. Com muito amor, nós queremos nos despedir, mas dizer, vamos estar perto o tempo todo. Amém. Como a bispa falou, vamos estar perto amanhã, 7 horas da manhã, 7 às 8 da manhã, nós vamos ter, né, o nosso toque de vida renascer. 15 horas, nós vamos ter uma palavra especial. Eu vi a bispa se debruçando, né, em cima da palavra que vai ser sobre pânico amanhã. A primeira semana ela fez na segunda-feira, falando sobre ansiedade, a segunda sobre depressão. A primeira depressão, a segunda sobre ansiedade, e essa terceira agora sobre pânico. Está gravado no Facebook do Renascer Hall Rio de Janeiro. Compartilhe, muitas pessoas estão precisando. Eu recebi muitas mensagens de pessoas falando, bispo, obrigado, porque esta palavra me fez romper, e eu tenho situações de pessoas, amigos, e olha, nós vamos vencer, queridos, em nome de Jesus, e a palavra do Senhor vai nos dar caminho para a gente realmente viver essa superação, e todas essas situações não vão ter poder na nossa vida. Sabe o que Deus quer agora nas nossas vidas? Fé, disposição, Amém. Determinação, ousadia, coragem, todas essas coisas. Amém? Você vai começar a praticar a partir de agora. Né? Coração novo, renovado. Amanhã de manhã, então, você vai sair, né, atropelando tudo e vivendo organização da tua casa, organização da família, organização das relações, organização da tua relação com Deus, organização do teu trabalho, das suas realizações, tudo é um novo tempo. Amém? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, de que nessa semana, na que passou, nós distribuímos 700 quentinhas. Nós vamos distribuir mais quentinhas. Amém? Então, nós precisamos da tua ajuda, da tua colaboração para isso. Glória a Deus. Eu vou passar um telefone para você, um WhatsApp, para você poder ficar conectado com a gente e poder enviar essas ajudas. Mas, além dessa ajuda, além da cesta básica que nós estamos trabalhando, mobilizados para conquistar, e no dia 15 de maio, nós vamos sair com 100 cestas básicas de Botafogo, 100 cestas básicas de Vila Isabel, e nós vamos viver uma revolução nas comunidades. Mas no Rio de Janeiro, como um todo, serão entre 300 e 400 cestas básicas, porque na última vez nós fomos com 290. Mas eu quero convidar você, em nome de Jesus, a viver por uma entrega, por um sentimento de dizer, eu tenho sido abençoado, e eu quero que isso chegue a muitas vidas, eu quero que isso não se interrompa, eu quero ser um participante e entregar hoje ao meu Deus uma oferta, um voto, dentro do princípio espiritual que nós temos sido ministrado nesses últimos dias, aonde o Senhor falou em 2 Coríntios, capítulo 9, de que aquele que dá semente ao que semeia, aumentará em muito a vossa sementeira. Isso não é uma relação de troca, isso é um princípio espiritual. E esse princípio espiritual, o Senhor está falando, muitas vezes nós entregamos aquilo que são os frutos. O nosso dízimo é o fruto. A nossa oferta, o nosso voto também é o fruto. O Senhor está dizendo, tem algo especial para nós fazermos no encerramento desse mês de abril. Nós temos desafios enormes. Ainda nesta semana, nós temos o prazo limite para poder pagar a conta de luz, que é do estúdio da rádio, o prédio onde funciona, o estúdio da rádio. Amém? Eu dependo de um valor próximo de R$7.000. E, no sentido prático, ou a gente tem para resolver, ou a gente não vai ter para resolver. Agora, eu e você não podemos permitir
que haja risco de não estar no ar a rádio, porque a gente não vai ter o recurso. Então, eu quero pedir para você, na autoridade do nome de Jesus, existe uma conta da Igreja Renascer, onde você vai poder depositar o teu dízimo, vai poder depositar a tua oferta, vai poder depositar aquilo que eu tenho certeza que não vai aumentar os frutos que você vai viver, mas o Senhor falou, aumentará a vossa sementeira. O Espírito Santo falou no meu coração, fala para o meu povo. O Senhor falou isso há uma semana para mim. Fala para o meu povo que uma semente é direito nosso, é direito teu, essa semente. E ela pode ser lançada em qualquer terra. Pode ser lançada na terra da necessidade. É necessidade, bispo. Amém. Na terra do objetivo. Eu tenho objetivos. Pode ser lançado na terra do sonho. Eu tenho aquele sonho. E o Senhor está falando, essa semente que você poderia lançar em qualquer uma dessas terras, você vai pegar e você vai dar para quem semeia. E sabe o que vai acontecer? O Senhor falou no meu coração, fala para o meu povo me provar. Como diz em Malaquias, né? Provar e saber que Ele é Deus, que Ele vai abrir as janelas dos céus, que Ele vai derramar bênção sem medida. Mas o Senhor está falando, essas sementes vão se transformar não em frutos, mas em outras sementes. E você vai colocar nas 3 áreas. E antes de terminar essa quarentena, você vai ver sinais disso, em nome de Jesus. E quando terminar esse ano, você vai dizer, eu fui provado e aprovado pelo Senhor, porque o Senhor precisou e pediu. E eu viabilizei. E o Senhor está honrando isso agora em nome de Jesus. Eu vou pedir pelo WhatsApp, 995391560, 21 995391560. Me manda um WhatsApp e me fala, amém? Eu vou mandar a conta para você, especificamente a conta da igreja, que você vai depositar, você vai enviar o comprovante e Deus vai, em nome de Jesus, continuar a abrir as janelas dos céus. Eu estou vendo pessoas acenar para mim, eu louvo a Deus por isso e eu sei que a semente que você vai entregar vai ser decisiva para isso que nós vamos viver hoje. Acho que é muito importante, bispo, falar, se nós estivéssemos hoje na casa do Senhor, se você estivesse hoje cultuando ao Senhor na igreja, você entregaria a sua oferta, você entregaria o seu dízimo, e nós muitas vezes estamos nessa condição e não conseguimos entregar, mas hoje é o dia de nós entregarmos a nossa adoração ao Senhor. Hoje é o dia de nós cultuarmos, como está em Romanos 12, 1, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Então, nós estamos aqui levando a palavra de Deus para dentro da sua casa. E eu sei que esta palavra vai frutificar, vai te dar força, e você sai com uma palavra neste domingo, para viver uma semana abençoada, próspera, onde você vai vencer todos os naufrágios e toda tentativa que o inimigo, porventura, tiver, você está debaixo de uma palavra e você vai saber que você não vai perecer. Então, vamos entregar ao Senhor a nossa oferta, que é essa semente de gratidão, de amor, porque nós vamos semear na obra, porque a casa do Senhor precisa. Nós precisamos manter esse satélite no ar. Nós precisamos levar alimento para as pessoas. E nós precisamos da sua ajuda, do seu amor. Ouvindo a voz do Senhor, não vamos endurecer o coração e falar, não, eu vou hoje, eu vou entregar uma oferta, aquilo que está no meu coração, e o Senhor vai te honrar. E esta oferta vai clamar, e você vai viver em nome de Jesus, tudo aquilo que o bispo já falou. Você vai aumentar a tua sementeira, porque enquanto eu tiver semente, eu vou ter fruto para me alimentar, para desfrutar e abençoar também outras pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para a bispa orar. Amém. E deixar a bênção para você. O telefone, o WhatsApp, 995391560. Eu vou esperar você pegar, de repente, uma caneta, você que precisa anotar,
A gente vai deixar anotado aqui pelo... Mas no Zoom as pessoas não têm acesso, né? Mas é o WhatsApp do bispo, né? Então, a O maioria meu aqui são WhatsApp, os oficiais. Tá? Glória a Deus. 99539-1560. Amém. Em nome de Jesus, nós cremos, amém? Vanessinha, glória a Deus pelo teu coração, Gabriel também, glória a Deus, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai mover essas águas e nós vamos viver muitos milagres. Se você puder agora pegar um papel, nós vamos, né, simbolicamente aqui, representar a nossa oferta, nós vamos orar por vocês, e aquilo que você precisa nesta semana, Deus vai abrir portas para você. Deus vai te dar oportunidades de coisas que você não imaginava que pudesse viver nessa quarentena. E escreva isso que eu estou falando. Você vai receber ligações, Deus vai abrir portas de trabalho para você. O Senhor está falando no meu coração. Pessoas vão receber recursos da onde não esperava, amém? E aquilo que você está aguardando por anos, o Senhor vai te dar um sinal esta semana, e você vai testemunhar, e você vai falar, bispa, foi revelada esta palavra, e eu sou essa pessoa que o Senhor falou com você, e Deus vai te surpreender essa semana. E a palavra fala, agrada-te do Senhor. Então, que a nossa oferta seja agradável. E a palavra fala que não seja por tristeza, nem por necessidade, mas que seja com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Então, você vai saber como é que você vai fazer esse depósito, essa transferência, e você vai consagrar agora essa oferta ao Senhor em nome de Jesus. Eu vou pedir para as pessoas, alguém colocar no Face o WhatsApp 21 99539 1560. Amém. Ok? Senhor, eu quero consagrar a oferta dos teus servos, essa semente que o Senhor nos pede para que a gente dê essa semente ao que semeia. A tua obra tem levado, Senhor, a tua palavra tem levado esperança, tem levado alimento, tem levado vida. E eu te peço, Senhor, que esta oferta dos teus servos, dos teus filhos, não importa o valor, mas aquilo que de coração, Pai, nós estamos te entregando, porque debaixo desta palavra e debaixo dessa atitude, Senhor, de fé, de fidelidade, de obediência, o Senhor vai liberar portas, caminhos, contratos. O Senhor vai trazer respostas, Senhor. O Senhor vai trazer recursos e oportunidades para que os teus filhos possam, Senhor, viver esse novo tempo, porque em tudo que eles já viveram e passaram, o Senhor tem um propósito naquilo que também estamos passando, e não vamos perecer, mas vamos ver a tua boa mão nos conduzir, Senhor, e nos levar para um futuro de bênçãos. Estamos aguardando e esperando em ti, e confiantes, Senhor, por isso recebe a nossa oferta, e abençoa o teu povo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus, Deus te abençoe. Esta oferta já está semeada e você vai viver esta palavra em nome de Jesus. Depois vocês mandem, bispa, você revelou, falou, eu sou essa pessoa e eu quero saber, é você. É você que está acompanhando, assistindo, e você vai viver em nome de Jesus. Levante suas mãos. Amém. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Sim, meu Pai. Como servo, ministro do Senhor, eu te abençoo. Vá em paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Para alguns não é vá em paz, é fique em paz, né? Porque você já está em casa, né? Nós amamos vocês. Aleluia. Eu quero dizer, em nome de Jesus... O coração pulsando. Nós temos encontro marcado em todas essas possibilidades, né, que a bispa falou. Nós amamos vocês demais. Estou vendo os recadinhos chegarem aqui, estou vendo os recadinhos chegarem aqui. E amanhã, quarentena de vida, às 15 horas, vamos falar sobre pânico. Amém? Amém. Então, vamos
anunciar, falar para o pessoal para a gente estar assistindo, e vai ser uma grande bênção. O pessoal Como dando tchau. última informação, hoje nós fizemos aqui direto, né, dessa forma, porque nós estamos, na verdade, tínhamos uma reunião, fizemos uma reunião às 5 horas da tarde e nós começamos o culto às 6, né? Mas semana que vem nós vamos estar transmitindo, né, direto da igreja para vocês. Glória a Deus. Deus abençoe. Boa noite, bom descanso, queridos. Não é só para as mulheres, não. Pode vir todo mundo. Aleluia. Tu perguntaram se era só para as mulheres. Não, Pode vir.